Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Carlos Alcaraz tem uma atuação fantástica e vence Alex de Minaur por 2 sets a 0. O australiano é aquele negócio, né? Joga bem, faz uma atuação muito boa, mas parece nunca ser o bastante para vencer esses protagonistas do tênis. E o Alcaraz hoje, assim, aquele negócio, né? Precisava dar um passo além do que vinha fazendo em algumas rodadas anteriores. Já tinha jogado bem contra o Jerry, mas ficava aquela dúvida, né? Se o Alcaraz for muito errático, ele ganha do de Minaur, né? E ele não foi, né? Até começa o jogo um pouquinho mais errático, o de Minaur consegue quebrar ele mais de uma vez, chegou a estar com 4-3 e saque, mas a partir do momento que ele devolve a quebra do 4-3, né? Ele domina o jogo, né? O de Minaur tenta, luta, mas é impressionante o que o Alcaraz faz. E é aquele negócio, né? Tipo, o que ele faz quando tá confiante, quando ele hesita pouco, é realmente, assim, difícil de bater de frente. E é muito por isso que ele é o atual campeão de Roland Garros. E ouso dizer, é a maior força do saibro atualmente, né? Pode não ter a confiabilidade do Rafael Nadal, porque o Nadal é Nadal no saibro, né? Tipo, eu não acho que seja muito comparável, mas é uma força muito forte ali, porque o saibro potencializa muito o jogo dele, né? Essa questão de você bater em movimento, chegar bem equilibrado nas bolas o tempo todo, o Alcaraz faz isso muito bem. E além disso, ter poder de fogo com os dois lados, né? O Alcaraz não é apenas um cara tipo o Casper, que tá passando a bola pro outro lado, rezando pro adversário errar o ataque, né? Para tentar induzir ele ao erro. O Alcaraz, além de conseguir fazer isso, ele tem a capacidade de definição, ele tem a capacidade de distribuição do jogo, e ele consegue fazer isso de cada lado da quadra de uma maneira fantástica. Isso quando ele está jogando de maneira confortável. E hoje era um jogo que, assim, testa muito esse lado impaciente do Alcaraz, que, a meu ver, vem sendo um problema, principalmente nas quadras duras, né? Eu acho que nas quadras duras acaba sendo aquele negócio, menor tempo de reação, ele acaba pensando menos nas jogadas que vai fazer, e por isso ele acaba ficando mais errático nas quadras duras do que no saibro, mas fato é que, assim, ele consegue ter, naqueles momentos de calma, tranquilidade, né, um domínio muito grande das ações do jogo, ele consegue conduzir a partida muito bem. O problema é quando ele sai da zona de conforto, entende? Quando o adversário machuca ele, quando o adversário incomoda ele de alguma forma, seja aguentando as trocas no fundo ou distribuindo winners de alguma forma. Então, assim, isso foi o que aconteceu, por exemplo, distribuir winners como o Draper fez lá em John Wells, ou aguentando o jogo, né? Como fez o Davi Goffin, entende? O Davi Goffin não estava assim cedendo ao jogo agressivo do Alcaraz, aí ele foi muito mais para a bola e começou a errar demais, né? Então, assim, ele conseguir fazer o que fez hoje, né, de enfrentar possivelmente o tenista mais sólido da atualidade, né, um cara que melhor se defende, que melhor tá ali chegando nas bolas, jogando uma bola a mais, né, porque o de Minaur é um absurdo fazendo isso, é uma demonstração de força, porque ele conseguiu batalhar de frente com um atleta muito sólido, que não oscila com facilidade. O de Minaur é um cara difícil de oscilar, ele é um cara que está sempre fazendo esse jogo, mas ele tem uma questão de faltar aquele negócio a mais, né, o Alex, né? E falando agora do Alex, depois de elogiar o Alcaraz, né? Eu gosto muito do de Minaur. Eu acho assim, eu tenho uma admiração pelos caras que se fazem grandes, né? O Alcaraz é um talento extraordinário, todo mundo já sabia disso desde a primeira vez que viu ele, então não pensou, esse cara vai ser número 1 em algum momento, foi mais cedo do que a gente imaginava, com apenas 19 anos já era número 1. Ok, tinha um contexto, o Djokovic na pandemia perdeu muitos torneios, o Nadal já estava chegando ao fim da carreira, mas de qualquer jeito, não deixa de ser fantástico, assim, que os dois ETs saíram, ele virou o protagonista do tênis, né? Hoje divide esse posto com o Jannik Sinner, mas o de Minaur não era isso, né? Quando a gente viu ele, aquela geração de tênis australiano, aí você tinha o Bernard Tomic, que era possivelmente o cara que eles botavam mais fé, teve o John Millman, entende? A Austrália já teve nomes como Leighton Hewitt e outros nomes ali que eram muito protagonistas, e recentemente, assim, teve o Kyrgios, que era a grande expectativa, mas falta muita postura pro cara, né? E assim, desses jovens talentos mais recentes, Thanasi Kokkinakis, Alexei Poprin, o de Minaur é o que menos chamava atenção. Ele era o garoto franzino, que era rápido, mas só se defendia, só passava a bola para outro lado. E até o início de 2023 ele era isso, o garoto franzino que passava a bola para outro lado. Eu me lembro até quando ele fazia algumas boas atuações, né, ele foi enfrentar o Djokovic lá naquele jogo da Austrália, e foi varrido, né? E assim, ele aguentava o jogo, mas não tinha recurso ofensivo, né? E assim, até falei naquele vídeo, não sei se é isso que eu falo lá, né? Já tem mais de 2 anos que eu gravei, né? Que é a vitória do Djokovic, que o de Minaur, assim, ele vai ser sempre esse cara ali de 15 para trás do ranking, porque faltava o repertório ofensivo. E ele se fez um tenista com mais repertório ofensivo. Hoje ele saca muito melhor do que antes.
Hoje ele tem ataques backhand na paralela muito melhor do que antes. E hoje ele vai pra cima, né? O ritmo de jogo que ele impôs hoje é rápido. O Alcaraz não teve tanto tempo assim para planejar as trocas. Na maior parte do tempo o de Minaur estava tentando sufocar e o Alcaraz aguentou. Isso que é o mérito do espanhol. Ele aguentou até o momento que quem deixou a bola curta primeiro foi o australiano. Então, assim, o de Minaur hoje é um tenista muito bom, mas muito bom mesmo. E ele, o cara, se fez hoje um top 10. Eu acho que é difícil falar um top 10 da atualidade sem falar o de Minaur. Eu acho quase provável isso. Ele tem mais regularidade do que um Holger Rune da vida. Ele tem muito mais versatilidade e dinamismo que o Casper Ruud, nem se fale isso, né? E assim, eu acho que ele tem mais futuro, se ele continuar melhorando, se ele continuar evoluindo. Porque assim, ele ainda tá evoluindo, acho que ele tá melhor em cada momento assim do jogo ofensivo dele. E ele tem uma noção de onde melhorar. Mas ainda não tá lá, né? Ainda tem mais degraus para subir para chegar ao nível do Alcaraz se um dia ele chegar. Mas ele tá lutando para isso. A questão é, ele se fez tenista, ele se fez um dos protagonistas do tênis atualmente, mas assim, dá trabalho. O Alcaraz não passeou hoje, foi um jogo difícil, foi um jogo que não dava ao Alcaraz a margem de abaixar a guarda, deixar o de Minaur crescer, até porque nos momentos que o Alcaraz deu uma baixada de nível ele foi quebrado. Então assim, é um jogo complicado, não é nada fácil, mas ainda assim o Alcaraz está ainda muito à altura desse desafio e ele tem um teto de produção ainda que o de Minaur não é capaz de bater de frente. Quando ele enfrenta a melhor versão do Alcaraz, não tem muito que o de Minaur consiga fazer, a não ser tentar induzir ele ao erro do jeito que fez, sustentar as trocas o máximo que pôde, mas acabou nisso. 7-5, 6-3 para Carlos Alcaraz, que avança às semifinais em Barcelona e espera o vencedor de Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils. Pode enfrentar o Arthur Fils de novo, né? Tomara que, se isso acontecer, seja um jogo bem melhor do que aquele Monte Carlo, porque, pelo amor de Deus, né? Eu sei que foi 3 sets, as pessoas acham que se teve 3 sets o jogo é bom. Não é. Porque o jogo foi ruim, né, gente? Foi um jogo bem ruim. Então, tomara que seja um jogo muito mais vistoso e legal de acompanhar. Ok, que se a gente olhar as estatísticas desse jogo em si, tem muitos erros não forçados comparados aos winners, mas são trocas muito mais longas, muito mais bem pensadas, né? Eu acho que a dinâmica do jogo é muito diferente. Do lado você tem um cara que erra muito pouco, então é meio que é diferente esse tipo de jogo. As estatísticas elas vão bater de formas diferentes dependendo do oponente, né? O Fils é um cara agressivo e não é um cara que fica muito nos pontos, então por isso que eu achei aquele jogo de bem mais baixa qualidade do que este, por exemplo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.